Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente falar do case de sucesso em termos de fazer dinheiro, né, que tem sido o Botafogo desde 2024. É muito difícil você, em qualquer empresa do mundo, fazer um investimento inicial no primeiro ano, no segundo ano, e a partir do terceiro ano você simplesmente colher frutos muito maiores do que aqueles que você plantou inicialmente. 2024 e 2025 tem sido um ano de colheita para John Textor, diante de tudo que ele investiu nos primeiros anos, 2022, 2023, principalmente. 24 também, 25, tem investido sempre, mas o retorno que a SAF Botafogo tem dado para a Eagle Holdings tem sido muito rápido. A gente vai falar desse retorno principalmente esse ano, quando o Botafogo já lucrou 116% com os jogadores, ultrapassando aí a marca de 480 milhões de reais com venda de 3 jogadores. Isso nem estou incluindo o Jair, né? A gente já vai falar sobre isso. Vamos falar também, notícia boa, teremos Davide Ancelotti à beira do campo amanhã contra o Vitória da Bahia. Bidou, o italiano Bidou. E John Textor faz uma convocação ao torcedor do Botafogo, né? Tanto ao camisa 7, como a transformar o Nilton Santos em uma casa de amor, de paixão, novamente. É a convocação do boss. E a gente sabe que ano passado essa receita deu muito certo. 2023 essa receita quase deu certo. Em 2025 a gente precisa repetir aquilo que tem dado certo, né? Mas antes eu peço a você, tá assistindo esse vídeo, ainda não deixou o like, né? Porque você vai deixar o like, é claro. Eu conto com você e eu te passo boas informações, sempre com opinião forte aqui do GG, é claro, né? Eu vou sempre olhando aí o que vocês comentam e tal, que às vezes a gente pega um pouquinho pesado, né? E a gente volta, não tenho nenhum problema em pedir perdão, desculpas, né? Aqui é um canal de família, aqui é um canal onde a gente discute sem essa vaidade, eu tô certo, eu sou dono da verdade e tal. Não tem nada disso, né? Eu espero, que é claro, né, que a maioria dos torcedores estejam representados, mas aqueles que não estão, a gente também busca dialogar, representar. Eu peço a vocês também para seguir o nosso Instagram. A gente atingiu a marca gloriosa, para quem estava com 10, 12, 13... 25 mil inscritos, é muito trabalho, galera, é todo dia conteúdo, cortes. Eu quero agradecer ao nosso gestor Otávio Manuel, velho Octa, sempre aí com a gente, fazendo um trabalho absurdo, contando, é claro, com a moral de vocês, né? Vamos lá, gente. O Botafogo, diferente do... Não vou nem falar diferente do Lyon, seria uma super injustiça, né? Há quanto tempo o John está à frente do Lyon? Pouco tempo. Tem nem 2 anos. Ele já conseguiu uma vitória da qual muitos duvidavam, que foi o Lyon não ser rebaixado. Muitos duvidavam. Muitos já estavam com as suas chacotas prontas, tal. E a grande verdade é que para um órgão como o DNCG, que já rebaixou vários outros clubes, que basicamente extinguiu o Girondins de Bordeaux, o Bordeaux, time que na minha adolescência era referência no futebol francês, para o Lyon ter sido apto para disputar a Europa League e Campeonato Francês, primeira divisão, é porque as contas bateram. É porque as contas bateram. E de certa forma, eu acredito que daqui a 2 anos, 3 anos talvez, o Lyon comece a devolver toda a dor de cabeça que o John Textor vem tendo. O Botafogo foi uma dor de cabeça também. Só não foi uma dor de cabeça tão grande porque no Brasil existem muitos artifícios para quem tem dinheiro, né? Não estou falando nenhuma mentira, vocês sabem, não são inocentes, não nasceram ontem, né? Quem tem dinheiro no Brasil, vamos lá, é só pegar 2 situações iguais, uma com quem não tem e outra com quem tem muito, né? Então, se é manipulação de resultados com um jogador da Série C, é uma coisa. Se é Bruno Henrique, é outra.
Se é um crime cometido, qualquer que seja, dentro da sociedade civil, uma pessoa que não tem grana, que mora num lugar desfavorecido socioeconomicamente, é uma. Se é um grandão, é outra. E no Brasil isso é dessa forma, né? Estou falando do Brasil porque eu moro aqui, nos outros lugares não vou falar com propriedade. E aqui no Brasil, John Textor, que tem grana, mas tem grana, tem ideias, tem gestão, ele saiu peitando todo mundo, isso aí realmente foi algo que trouxe bônus, mas também trouxe muito ônus. Ele teve que enfrentar esses ônus, né? Conseguiu aliados importantes, e cada vez mais aliados e cada vez menos inimigos, mas ainda possui muitos inimigos. Tem uma equipe de gestão muito boa, tem uma equipe jurídica muito boa e conseguiu alinhar as dívidas do Botafogo, o passivo do Botafogo, com a entrada, a questão trabalhista, numa fila de pagamento, né, que mensalmente desconta-se uma quantia fixa para depositar aos credores. Beleza? Na civil, a recuperação extrajudicial. Ok? E isso significa o abatimento de grande parte dessa dívida do Botafogo. E o Botafogo recupera o seu prestígio esportivo, porque também recupera o seu prestígio como instituição negociadora. O Botafogo recupera seu prestígio como um clube bom de se jogar, mas não por conta da tradição, da história e tal, porque paga em dia, porque paga bem, porque tem bons jogadores, porque está investindo cada vez mais na sua estrutura e porque tem projeto vencedor. Tudo isso John Textor conseguiu pensar num clube que estava falido, num clube que tinha R$ 33 na conta. E apesar de o balanço ainda não ter sido divulgado, a gente falou sobre isso, John Textor também falou na coletiva, o Botafogo, que a gente pode dizer que está tendo cada vez mais entradas de dinheiro novo. Né? O Botafogo era um time que dificilmente vendia, que a gente não revelava. Hoje a gente ainda não está revelando como gostaria, mas a gente já está vendendo a ponto de, por exemplo, com 3 jogadores, o Botafogo ter um lucro de 116%. E aí eu vou dizer para vocês, por exemplo, o Igor Jesus. É o caso mais emblemático da Botafogo SAF em termos de venda. Em termos de aproveitamento, e porcentagem é absurda. Até o Janderson, né, ele foi comprado por menos de 1 milhão, foi vendido por volta de 10 milhões, né, 9 milhões e pouquinho. Em termos de porcentagem, o Botafogo lucrou muito, né? Agora, em termos de valor, o Igor Jesus, que chegou sem custos, ele foi vendido por 20 milhões de euros, por volta de 129 milhões de reais. O Thiago Almada, confirmada agora a venda do Thiago Almada, né, para o Botafogo, o Botafogo vai ver aí, talvez 135 milhões de reais. Uma venda de 21 milhões de euros. Né? O Luiz Henrique foi comprado por 20 milhões de euros. Lembrando, o Almada foi comprado por 21 milhões de dólares. E a gente vai depois, né, falar um pouco mais sobre essa venda do Almada para o Atlético de Madrid, 50%, né, do Almada. 21 milhões de euros. Então, o Botafogo, à época, pagou 115,4 milhões de reais, né, que na verdade não pagou ainda, né, está pagando. E tem um imbróglio aí envolvendo as franquias, o John Textor e tal. E mesmo sem pagar, o Botafogo já vendeu. O Botafogo já vendeu por 135, pelo menos 50%, 135,7 milhões. 50% aí dos direitos econômicos do craque argentino Thiago Almada. O Luiz Henrique, o Botafogo comprou por 20 milhões de euros, naquela época 106,6 milhões de reais, e vende por 35 milhões de euros, 216 milhões de reais. Então, se você fizer o somatório, o Botafogo tem 480,5 milhões de reais, né, rendendo aos cofres da Eagle Football. Mas esse dinheiro vai para onde? Então tem sempre essa pergunta, né? E eu acho que essa pergunta vai acabar com, ao longo do tempo,
ela não vai mais ser feita, né? Porque quando o dinheiro chega, ele vai para o cofre único, que é o cofre da Eagle Football, né? E como é que acontece essa divisão? Bom, quando todos os clubes estiverem com a sua saúde financeira completamente autossustentável, o dinheiro da venda do Botafogo vai para o cofre do Botafogo, o dinheiro da venda do Leão vai para o cofre do Leão, se precisar fazer alguma coisa assim extraordinária, tal, ok. Mas enquanto os cofres ainda não estão saudáveis, nem o do Botafogo e nem o do Leão, porque cofre saudável é aquele que tudo que entra vira lucro. O Botafogo ainda tem um passivo, tá? O Botafogo ainda tem um passivo. A gente vai saber exatamente o passivo do clube com a divulgação do balanço. Mas se no ano passado a gente já teve um balanço muito mais satisfatório do que ano retrasado, mesmo com o empréstimo, esse ano, com a entrada de grana, de títulos, de participação em Copa do Mundo, de venda de jogadores, isso que eu não estou contando ainda outros jogadores que podem sair e que já saíram. O caso do Jair, o Cuiabano, que a qualquer momento pode sair, um garoto da base que o Botafogo pode vender a qualquer momento. A base do Botafogo tem se destacado, pode conquistar o 3º título no próximo fim de semana contra o Fluminense. Então o Botafogo vem conseguindo render ao John Textor muito mais num curto espaço de tempo do que se imaginava, né? A SAF do Botafogo começa em março de 2022. Então nós temos aí março de 23, março de 24, março de 25, 3 anos. Nós estamos basicamente com um pouco menos de 3 anos e meio de SAF. E o Botafogo é um case de sucesso. Se isso não é um case de sucesso, eu não sei mais o que é sucesso. Tem a questão da Ares Corp, Guilherme, né, que controla o Atlético de Madrid. O John Textor tem uma dívida muito grande, mas é uma dívida da Eagle, né, não é uma dívida do Botafogo. É uma dívida da Eagle, é claro. O Botafogo, como pertencente à Eagle, ele também acaba tendo que pagar essa dívida de alguma forma, né? Mas, por exemplo, não precisa tirar dinheiro só do Botafogo para pagar essa dívida da Ares Corp. A venda do Crystal Palace se abate nessa dívida da Ares Corp. Qualquer valor concernente à premiação no Lyon, tudo isso, o John Textor, a Eagle, pode abater na dívida da Ares Corp. E essa dívida contraída, principalmente os juros altíssimos que chamam a atenção, especialistas como César Grafietti já falou que isso é muito comum nesse ramo, né? Esse tipo de operação de grande risco. É muito comum nesse ramo empresarial. E é claro que a gente não está considerando ainda a entrada da Eagle com a IPO, a oferta pública inicial, na Bolsa de Nova York. A gente ainda não está considerando isso. Quando isso acontecer, quando for uma realidade, o Botafogo, principalmente o Botafogo, né, porque os outros, beleza, não é que não me interessem, mas aqui é Botafogo, tiver ações na Bolsa de Nova York, a gente vai ter muito mais chance de capitalização. A própria Eagle Football vai recapitalizar, né, o seu capital, né? Então esse plano de recapitalização, ele vai oxigenar e muito não só o Botafogo, como todos os cofres da Eagle Football. E a tendência, da maneira como a coisa anda, é o Botafogo se tornar cada vez e mais rapidamente autossustentável, tá? E sobre essa questão do Thiago Almada, eu vou pegar uma informação do GE, né, para a gente ver como isso pode render ainda ao Botafogo, né? A venda do Thiago Almada pode atingir 30 milhões de euros, ou seja, quase 200 milhões de reais, 193,3 milhões de reais, se a gente for contar bônus, metas por performance. Eu estou falando de um Thiago Almada. Estou falando de um Thiago Almada que conseguiu ter uma performance rápida, muito além do esperado, numa equipe como o Lyon, cheia de problemas, que nem na França ficou ali em top 4. Tá? Imagine num time que é naturalmente top 3 na Espanha e que naturalmente joga Champions League. Tá? Então havia aí a questão de ir pro Benfica, não, eu achava a maior roubada do mundo, mas joga Champions League. Pô. Aí chega o Atlético de Madrid, que também joga Champions League e tem muito mais chances, né, de performar melhor. Então essa transferência do Thiago Almada, né, que foi confirmada hoje
tanto pelo site do Atlético como pelo do Botafogo, lembrando que quem trouxe primeiro foi o Fabrício Romano, cravando, né, que o Atlético ia pagar 21 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Almada. E a tendência, segundo o GE, é que parte dessas cifras seja usada como capital de giro, pendências operacionais do Botafogo. Tá? Enfim, mas o interessante aqui é o valor que pode chegar. Pode chegar a mais de 193 milhões de reais essa negociação aí para o Botafogo com a questão do bônus, né, tal. Vamos lá. O nosso treinador, mudando o assunto agora, né, o Davide Ancelotti, foi bidado, devidamente bidado, tá lá no bid, pode estrear. Notícia boa, vai ser a estreia oficial do italiano como treinador. Mas a gente viu, né, que na beira do campo, agitadíssimo, conversando com o elenco, conversando com o Caçapa e tal. A estreia dele foi no sábado, né, com a vitória sobre o Vasco. Mas oficialmente será na quarta-feira, amanhã, 21 horas e 30 minutos, diante do Vitória, no estádio Newton Santos. Além desse atrativo, o John Textor, ele fez um comunicado ao torcedor do Botafogo. Hoje nós somos 68 mil, exatamente, né, 68.066 sócios torcedores no Camisa 7. É claro que a questão do sócio torcedor vai chegando no final da temporada, ela aumenta porque as pessoas querem acompanhar as partidas, né? O time vai ganhando corpo, vai chegando ali na ponta, vai ganhando mais adesões. É natural que no início do ano haja esse corte, né? As pessoas vão cortando, é IPVA, é IPTU, é escola da criança, é material, o que eu posso cortar? É natural isso, tá? Agora, chega o momento da temporada que o John Textor manda uma mensagem, exatamente porque a gente não está tendo não só mais adesão no Camisa 7, né? Apesar de eu achar um número considerável, 68 mil, mas a gente perdeu bastante, né, em relação ao ano passado. Ele vai falar também da adesão no estádio, tá? Porque quanto mais sócio-torcedor com check-in gratuito, mais facilidade para ir ao estádio. Então, se o sócio-torcedor está caindo, é porque a pessoa está pensando, eu não estou indo, eu não vou ao estádio, não estou a fim de ir, então não vou pagar o sócio-torcedor. Vale a pena quando você vai, ou então quando você quer ser sócio mesmo, né, para fazer parte do projeto. Mas eu vou abrir aspas aqui para o acionista majoritário John Textor. Ele diz o seguinte: bom dia, botafoguenses. Estou aqui para falar com vocês novamente, assim como fiz no ano passado sobre o Camisa 7. No ano passado, chamei vocês para quebrarem um recorde, vocês nos ajudaram a quebrar todos os tipos de recordes no programa de sócio-torcedor. Temos que fazer de novo esse ano. Temos que transformar nosso estádio numa casa de amor. Foi assim que ganhamos os troféus ano passado. Foi assim que tivemos nosso melhor ano. Esse ano começamos devagar, mas mostramos que tipo de equipe somos, como exemplo em Los Angeles, com grandes vitórias. Agora temos um novo treinador, a equipe está jogando com ambição e temos 3 competições para disputar. Queremos ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores. Só podemos fazer isso com vocês. Então vocês precisam voltar, transformar nosso estádio em uma casa de amor novamente. E vamos em busca de mais troféus. Beleza, recado dado, mas eu também acho interessante dar um recado de contrapartida, né? Os ingressos podem ser barateados. Eu entendo que a adesão ao programa de sócio-torcedor ajuda a empresa Botafogo, né? Hoje somos uma empresa. A empresa precisa lucrar. Mas em algum momento também é preciso abrir mão um pouquinho, né? Abrir mão. Eu acho que o Botafogo pode abrir mão, nem que seja de um setor. A gente precisa popularizar um setor que seja do estádio Newton Santos. E popularizar não é 50, 60 reais, é popularizar mesmo, né? Então também fica a dica da contrapartida ao Botafogo. E é claro, valorizando o discurso do John Textor, porque foi dessa forma que nós chegamos aos títulos. Foi dessa forma que nós chegamos à Libertadores em 2023. E vai ser dessa forma que a gente terá sucesso. Com o estádio vazio, é difícil. O jogador desanima. Eu já dei para vocês aqui o exemplo do Clarence Seedorf. Estou falando de um cara campeoníssimo. Numa quartas de final de Copa do Brasil, no jogo de volta, o primeiro jogo tinha sido 1-1. E ele fala isso publicamente. Ele olha para a arquibancada e ele pensa assim, perdemos. Tinha pouca gente.
tinha pouca gente. Não dá para passar essa sensação nem de perto aos nossos jogadores. Então, mais uma vez, fica a convocação. Quem puder, abrace, vá, compareça ao Newton Santos em todos os jogos do Newton Santos. É claro que a gente sabe, tem dia que o horário é ruim, tem dia que o preço não tá legal, o dinheiro tá pouco, tá curto e tal. Ok, ninguém vai colocar isso na frente das obrigações. Mas a gente tem aí mais de 68 mil sócios torcedores. E boa parte faz parte do sócio glorioso que não paga absolutamente nada para ir aos jogos. É momento de a gente abraçar os nossos jogadores. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.